O que você chamaria de liberdade? Ficar em casa enquanto o mundo trabalha? Viajar quando quiser? Comprar sem olhar o preço? Nada disso é liberdade se, no fim do mês, você continuar preso a boletos, dívidas e um sistema que foi meticulosamente desenhado para te manter exatamente onde está, cansado, confuso e dependente. Imagina o seguinte: um jovem acorda cedo para trabalhar num emprego que detesta. Pega metrô lotado, bate ponto, almoça rápido, entrega metas que não têm nada a ver com seus sonhos e volta para casa destruído. Ele se sente produtivo? Não, mas também não se sente inútil, porque o sistema ensinou que esse é o caminho certo. E o mais irônico, ele acha que está no controle da própria vida. Agora imagina que nos bastidores de tudo isso existem mecanismos invisíveis trabalhando contra ele. Um deles, os juros compostos, mas não os que te fazem enriquecer. Estou falando dos que os bancos usam contra você. Toda vez que você parcela uma TV em 12 vezes sem juros, existe um preço escondido ali. Cada vez que você atrasa a fatura do cartão, o banco sorri. Eles não querem que você entenda como o dinheiro realmente funciona, porque se entendesse, saberia que o jogo já começa com você em desvantagem. Sabe por quê? Porque ninguém te contou que você pode virar o jogo. E não, isso não tem a ver com motivação barata ou frase de efeito. Tem a ver com enxergar o que está por trás da cortina. O Brasil é um dos países com a maior taxa de juros reais do mundo. Isso significa que, enquanto você trabalha duro, quem empresta dinheiro para você está de férias, lucrando com o seu esforço. A lógica é simples. O sistema financeiro não é neutro. Ele te recompensa se você aprende as regras e te destrói se não entende nada. Mas aí você pensa, então o que eu faço? A primeira resposta é desconfortável. Você precisa aceitar que tudo o que te ensinaram sobre dinheiro pode estar errado. Desde o estude, arrume um bom emprego e se aposente aos 65, até o financie sua casa própria em 30 anos porque aluguel é jogar dinheiro fora. Essas frases são armadilhas mentais. Foram plantadas em você desde cedo para te manter preso a um estilo de vida que beneficia os outros. Pense bem, quem lucra quando você se endivida para comprar um carro novo? Quem ganha quando você financia um imóvel por décadas? Quem sai por cima quando você paga o mínimo do cartão? Enquanto você luta por estabilidade, tem gente ganhando com a sua instabilidade. E é aí que a verdade começa a incomodar. O sistema não foi feito para todos vencerem. A maioria precisa perder, para poucos lucrarem muito. O nome disso é engenharia financeira às avessas. E o silêncio em torno disso é o maior aliado dos que lucram com a ignorância alheia. Mas agora que você começou a ver as engrenagens se movendo, vai perceber que a liberdade que te prometeram nunca foi liberdade de verdade. E esse é só o começo, porque na próxima parte vamos falar sobre o maior segredo que nunca te contaram sobre renda passiva, e porque ninguém quer que você saiba disso. O sistema é feito para você falhar. Eles vendem a ilusão de escolha. O girinho está sentado à mesa da cozinha. Silêncio. Um boleto em uma mão, o celular na outra. Ele olha o extrato bancário e vê que, mesmo depois de um mês inteiro de trabalho duro, quase nada sobra. E o pouco que sobra vai para a próxima dívida. A mesma história, mês após mês. Mas o mais curioso não é o sofrimento, é o fato de que isso se tornou normal, a rotina da maioria. E você já percebeu como tudo isso parece montado para te manter assim? A escola te ensina a decorar fórmulas, mas não te mostra como declarar imposto, evitar juros ou multiplicar seu dinheiro. Você aprende a ser um bom empregado, a seguir ordens, a ser pontual, obediente e, principalmente, a nunca questionar. Agora pensa comigo. Se te educam desde criança para ser parte de um sistema que vive da sua força de trabalho, quem se beneficia disso? A resposta começa no sistema bancário. Ele lucra quando você se endivida. Cada vez que você financia algo que não pode pagar à vista, alguém enriquece com os juros. Alguém que não está nem um pouco interessado em ver você prosperar. É como um cassino onde a casa sempre ganha. E a casa, nesse caso, é o banco. Quer um exemplo cruel?
a fatura do cartão de crédito. Vamos supor que você atrasou R$ 1.000. A taxa média de juros no Brasil gira em torno de 400% ao ano. Sim, você não leu errado. Em um ano, essa dívida pode virar mais de R$ 5.000. E eles sabem que você não vai conseguir pagar. Por isso, a proposta do pagamento mínimo é uma armadilha travestida de opção. Eles não querem que você quite, querem que você role, que se enrosque cada vez mais. E o que a sociedade diz quando você está atolado em dívidas? Ah, foi falta de controle financeiro. Você gastou demais. Precisa de mais educação. A culpa? Sempre sua. Mas ninguém te contou que o sistema já nasceu para te engolir. Você trabalha 40 anos para se aposentar com um valor que mal cobre os remédios. Enquanto isso, políticos têm aposentadorias milionárias após poucos anos de serviço. E banqueiros seguem lucrando bilhões por trimestre com o seu esforço, sua dívida e sua ignorância. É por isso que eles não querem que você estude finanças, porque a educação financeira liberta. Quando você aprende a investir, a viver com menos, a criar fontes de renda passiva, você sai do jogo. E se milhões fizerem isso, o sistema quebra? Mas calma, porque ainda tem mais. A inflação. Esse fantasma invisível que corrói seu dinheiro lentamente, ela age como um imposto silencioso. Quando o governo imprime mais moeda, o pão, a gasolina, o aluguel, tudo sobe. Seu salário, não. E adivinha quem se dá bem? Os que têm ativos, a elite que investe em imóveis, ações, dólar. Esses protegem seu patrimônio enquanto você vê seu poder de compra sumir. Agora, pare e pense. Alguém te ensinou isso? Alguém já te explicou como proteger seu dinheiro da inflação? Como viver sem depender de um único salário? Como montar uma reserva financeira para não depender de crédito emergencial? Não, né? Porque se todos soubessem, quem continuaria preso? O esconderijo dos segredos financeiros. Como eles manipulam sua realidade sem você perceber. Imagine a seguinte cena. Jurinho está numa sala de aula. O quadro negro está repleto de fórmulas de Bhaskara, geografia física da Rússia e estruturas químicas que você nunca usou na vida. Mas nenhuma palavra sobre renda passiva. Nenhuma explicação sobre como funciona o sistema bancário. Nenhuma fórmula sobre como juros compostos podem trabalhar para você em vez de te enterrar em dívidas. Agora, imagine se você tivesse aprendido aos 10 anos o que é uma ação. Aos 12, o que são dividendos. Aos 14, como funciona o crédito rotativo e por que ele é uma armadilha. Aos 18, o que é independência financeira. Aos 20, como fazer o dinheiro trabalhar por você. Onde você estaria hoje? Mas eles sabiam que se você soubesse disso tudo, você ia se libertar. O sistema precisa de gente endividada, dependente e desesperada por emprego fixo. É assim que ele sobrevive. Gente com liberdade financeira pensa diferente, age diferente, vota diferente. Não aceita qualquer condição, e isso incomoda o topo da pirâmide. Por isso te distraem com status, te fazem acreditar que você precisa do iPhone do ano, da roupa de marca, do carro zero em 72 vezes. Mas não te mostram que a parcela do seu carro financia o lucro de um banco, que está investindo o seu dinheiro a juros maiores do que o que você está pagando. E aqui está o segredo que eles não querem que você descubra. Enquanto você se afunda num financiamento para parecer rico, o verdadeiro rico pega o dinheiro que você entregou a ele e compra ações que vão pagar dividendos pelo resto da vida. Enquanto você compra um novo modelo de celular, ele compra cotas de um fundo imobiliário que gera renda mensal em dólar se ele quiser. Eles já ganharam o jogo, mas continuam fingindo que você tem chance. E sabe por quê? Porque o jogo só funciona enquanto você não sabe que está jogando. A partir do momento em que você acorda quando entende que o problema não é o seu salário, mas sim a forma como te ensinaram a lidar com ele, tudo muda, porque você começa a enxergar oportunidades que estavam bem na sua frente o tempo todo. É aí que você entende o real motivo de não falarem sobre educação financeira na escola, porque ela liberta. E um povo livre não serve aos interesses de quem lucra com a sua prisão invisível. O plano silencioso para te deixar sem tempo e sem riqueza.
Imagina acordar todos os dias com um único objetivo: pagar contas. Você entra no ônibus ou no carro, encara trânsito, cumpre suas 8, 9, às vezes 10 horas de trabalho. E quando volta para casa, tudo o que consegue pensar é: eu só queria descansar. E é nesse exato ponto que o sistema financeiro já venceu, porque ele sabe que se você está cansado, você não vai questionar. Se está esgotado, não vai pesquisar. Se está sobrecarregado, não vai planejar. O plano é simples: fazer você trocar o seu tempo por dinheiro até que a vida inteira tenha passado. E sabe o que é pior? É que te ensinaram que isso é normal, que trabalhar sem parar é sinal de honra, que descansar é preguiça, que ter 2 empregos é virtude. Mas ninguém menciona que enquanto você está preso nessa engrenagem, os verdadeiros ricos estão multiplicando o dinheiro dormindo. Vamos pegar um exemplo prático. Uma pessoa comum trabalha 40 anos, ganhando um salário médio. Durante esse tempo, ela compra uma casa, talvez um carro, paga a escola dos filhos, gasta com alimentação, saúde. E ao fim desses 40 anos, o que ela tem? Muitas vezes, quase nada. Já o investidor que entendeu como fazer o dinheiro trabalhar por ele, constrói renda passiva, que cresce mesmo enquanto ele aproveita a vida. E aqui entra a armadilha. Tempo. Te fizeram acreditar que você precisa vender o seu tempo para sobreviver, quando, na verdade, o tempo é o ativo mais valioso que existe. O que você faz com ele define se você vai ser escravo ou livre. Mas o sistema sabe que se controlar seu tempo, controla sua vida. E como ele faz isso? Com 2 elementos silenciosos: o cansaço e a distração. A cada nova distração que você consome, seja um vídeo, uma série, uma rolagem infinita no feed, o sistema sorri. Porque enquanto você se distrai, não percebe que está ficando para trás. E enquanto isso, bancos e grandes corporações continuam operando com o seu dinheiro, lucrando com os juros da sua dívida e crescendo com o consumo que você alimenta. Pior ainda, eles sabem que o medo do desemprego te faz aceitar salários baixos, que o medo de não pagar boletos te obriga a aceitar empréstimos abusivos, que o medo de sair da zona de conforto paralisa qualquer tentativa de mudança. É assim que eles mantêm o ciclo rodando, com medo, cansaço e ignorância. Mas e se você quebrar esse ciclo? Se começar a usar seu tempo com inteligência, se em vez de apenas consumir conteúdo, você começar a aprender sobre renda passiva, investimentos, proteção patrimonial, se cada hora do seu dia se tornar um passo estratégico rumo à sua liberdade financeira. Você não precisa abandonar tudo da noite para o dia, mas precisa entender que se você não decidir como seu tempo será usado, alguém vai decidir por você. E esse alguém nunca vai fazer isso pensando no seu bem-estar, mas sim nos irá a entretenimento. A mudança começa agora. Como sair do jogo sem quebrar? Feche os olhos por um instante e imagine-se daqui a 10 anos. Você continua acordando cedo, trabalhando horas e mais horas, correndo atrás de contas, ou está aproveitando sua manhã sem pressa, com a tranquilidade de saber que suas contas já estão pagas por uma renda que não depende do seu trabalho diário? A verdade é que essa escolha começa hoje, não amanhã, não no próximo aumento, não quando sobrar dinheiro, porque esse dia não vai chegar se você continuar no mesmo caminho. O sistema foi desenhado para não deixar sobrar. É por isso que, mesmo aumentando o salário, a sensação é de que continua faltando. Sempre há uma nova conta, uma nova parcela, uma nova urgência. Mas existe uma saída. E ela começa com consciência e ação. O primeiro passo é abrir os olhos para as armadilhas financeiras que te cercam. Crédito fácil, consumo por status, parcelamentos infinitos, falta de reserva de emergência. Tudo isso parece normal, porque todo mundo faz, mas é exatamente essa normalidade que mantém você preso. O segundo passo é mudar o destino do seu dinheiro. Não importa se é R$ 50 ou R$ 500,
todo valor pode ser um tijolo na construção da sua liberdade. Investimentos não são só para ricos, são para qualquer pessoa disposta a trocar gratificação imediata por segurança futura. O terceiro passo é proteger o seu tempo, porque sem tempo não existe liberdade, e sem liberdade não existe vida. Se você está gastando todas as suas horas para pagar juros, está vivendo para outra pessoa e não para si mesmo. E por último, entenda que ninguém vai fazer isso por você. Não existe governo, empresa ou chefe que vá colocar o seu interesse acima do próprio lucro. A mudança real começa quando você assume o controle. A cada pequena decisão consciente, escolher guardar em vez de gastar, estudar em vez de se distrair, investir em vez de consumir, você dá um passo para fora da prisão invisível. E no momento em que você enxerga essa prisão, ela começa a perder a força. O jogo não é sobre ganhar mais dinheiro. É sobre não deixar que o dinheiro controle você. E acredite, quando você muda o jogo, o sistema não sabe o que fazer.